É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome S.A., tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro. E tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! E Devoto, estamos ao vivaço para falar de Galo com você. Só vou pedir para você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação, pois é muito importante para o nosso trabalho. Bom, bora começar passando a entrevista do Hulk, rapaz, onde ele contou um pouquinho pra gente sobre tudo que ele tá vivendo, né? Ontem eu trouxe para vocês da possível lesão dele, enfim. Bora escutar o que o Hulk disse logo depois da zona mista. É rapidinho, escuta esse trechinho aqui, ó. Cara, confesso que hoje o pior foi a virose. Já vem 2 dias aí mal, não só eu, mas meia dúzia de jogadores ali. A gente sendo medicado. Mas graças a Deus deu pra jogar. Acabei tomando um tostão ali hoje no final do primeiro tempo, que dificultou um pouco o segundo tempo ali. Mas o mais importante é que o time tá tudo bem, ninguém se lesionou gravemente. E agora é focar na recuperação e chegar bem no jogo de sábado. Essa é a grande realidade, né? O Hulk, ele tem um nível de futebol muito alto, né? Mas as lesões acabam uma hora cobrando o seu preço. Essa é a grande realidade, né, gente? As lesões que o Hulk vem tendo, perda de pênalti, essas coisas todas, elas vão chegando, né? Vai uma hora que ela vai batendo, até que ela encaixa perfeitamente. Bom, eu fiz uma entrevista com o Hulk também, que eu vou passar ela aqui agora pra vocês, e ela ficou uma entrevista bem legal, porque foi quase que uma exclusiva ali, porque o Hulk tinha conversado com a turma ali com uma outra turma ali, e aí eu consegui chegar, pedir pra ele parar, e ele gentilmente parou, ele gentilmente conversou com a gente. Bom, deixa eu pôr aqui pra vocês assistirem, bora lá. Talvez os nossos colegas já tenham perguntado, a gente não teve como ouvir. Bom, agora é a mudança de chave pro Brasileirão, né? Parabéns pela classificação. Quero entender com você qual que é o pensamento, como é que tá a energia da equipe para essa próxima fase do Brasileiro contra o Corinthians, né? Já que o Galo não vem tão bem nas fases do Brasileiro. A gente fica feliz pelos últimos resultados, né? Principalmente classificação agora
a próxima fase da Copa do Brasil. Temos a chance de encaminhar a classificação da Sul-Americana na próxima semana. E no final de semana temos o grande jogo contra o Corinthians, que é um grande adversário, tem grandes jogadores. Então tenho certeza que com o apoio de nossa massa aqui, dos nossos torcedores, a gente vai fazer um grande jogo coletivamente para que, se Deus quiser, possamos ganhar esses 3 pontos, que vai ser muito importante para a gente possa encostar ali na linha de frente. Ô Hulk, nos últimos jogos... De 250 jogos, 125 gols, uma média de 1 gol a cada 2 jogos. Lá no início, quando você chegou no Atlético, você imaginava trilhar números tão grandes, uma história tão grande no clube? Não imaginava. A gente sabe que quando a gente consegue fazer história num clube que é centenário e tem uma ligação tão forte em tão pouco tempo, é Deus. A gente tem que aproveitar esses momentos, e Deus foi muito generoso comigo, vencendo, graças a Deus. Eu procuro aproveitar todos os momentos, eu honro essa camisa, eu amo jogar pelo Galo, então procuro melhorar esses números para que, se Deus quiser, um dia, quando sair daqui ou quando me aposentar, não sei o que, vai acontecer, se vai aposentar aqui ou se vou sair antes, mas assim, o mais importante é melhorar mais ainda esses números e ganhar mais títulos ainda com essa camisa. Hulk, no último jogo, você disse que estava sentindo um pouco, que estava jogando mais no esforço. Continua assim? Não, na verdade eu não estava sentindo, eu senti um pouco o adutor no último jogo. Estava sentindo bem ali, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, acabo tomando um tostão, que é bem próximo do joelho e dói pra caramba o tostão. Mas assim, graças a Deus não é nada grave. Agora temos pouco tempo, né? Porque o calendário brasileiro nos dá a oportunidade de comemorar uma classificação. Daqui a 2 dias temos que concentrar para jogar mais um jogo com 3 dias de diferença, então é muito puxado. A gente tem que focar, abdicar de muitas coisas que a gente tem que abdicar, senão tu não consegue chegar com o nível de jogo, né? Tu não consegue descansar para jogar. Então, ir para casa agora, tentar dormir antes das 3 horas da manhã vai ser difícil, mas quem mora em outra cidade, eu particularmente moro longe daqui. Mas é isso, é descansar para que amanhã, se Deus quiser, a gente foque já na recuperação e esteja bem para o jogo de sábado. Rapidinho, por gentileza. Adaptação, queria que você falasse sobre a adaptação da grama sintética. Se você está sentindo que ela está um pouco mais pesada, você que tem jogado um pouco mais, sentindo o adutor em alguns momentos, sentindo um pouco a parte muscular. Se você está sentindo uma diferença grande com relação à grama sintética. Cara, não sei se pode ser coincidência ou não, realmente eu senti um pouco do adutor, mas não sei se é do sintético, não sei dizer. É claro que as articulações ela acaba forçando um pouquinho mais. Depois do jogo, né, a grama sintética está com um pouco mais de dor, tornozelo, joelho, né, ali na costela, que é natural, né, principalmente eu que sou um jogador muito pesado e tenho muitas trações ali, né, muitas direções, então acaba forçando muito. Questão de adaptação, eu não sei o prazo, uns falam que é 3, 4, 5 jogos, para tu adaptar 100%, para entender o tempo da bola, né, coisa que às vezes acaba dificultando um pouco, a gente não tem noção. A gente dá um passe no futuro, a bola acaba sendo um pouquinho mais forte, a bola sai. Mas é isso, eu acho que quando todo mundo estiver adaptado vai ser uma arma forte pra gente. O mais importante é que temos 3 jogos aqui, 3 vitórias, é manter esses números altos, manter essa sequência de vitória para que cada vez a gente se identifique mais com a nossa casa, com a nossa arena, que agora é sintético, para que seja uma arma muito forte pra gente. Você percebe uma evolução na equipe? Porque a gente estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, saímos, estamos aqui em cima agora. Se vencer o Corinthians, sobe mais, classificado para a Copa do Brasil. Se vencer o esse ano, classifica primeiro. Você está sentindo que o time teve uma evolução de uns jogos para cá? Cara, é natural, né? Digamos que a nível de futebol jogado, dando um exemplo, mas creio eu que a gente teve uma evolução sim. Mas digamos que a gente vinha jogando bem, porém não estava tendo sorte, não estava tendo resultado. Mas o futebol manteve e os resultados vieram. Então, cara, o resultado ele diz tudo, entendeu? Às vezes tu não tá jogando tão bem, mas o resultado vem, então isso, poxa, motiva, valoriza. O mais importante é isso, a gente sabe que vinha jogando bem, mas estávamos devendo. E a vitória ela vai te dando confiança, a vitória ela vai te preparando cada vez mais para o próximo jogo. É isso que vem acontecendo, principalmente agora no fator casa, que está sendo fundamental para a gente. Né? E agora é manter essa sequência de vitórias, principalmente em casa, e fora de casa buscar o máximo de pontos possível, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente fazer as contas no final. Tá aí o Hulk aí descansando. Tem mais uma aqui, ó. Entrar pro top 10 maiores artilheiros da história do Galo. Como é que tá a mente, como é que tá o coração? Bate um pouco de ansiedade para chegar nessa marca? Como tá? Não, fico feliz de ser uma marca histórica, num clube histórico, é centenário, né? Então é muito gratificante. Eu sei que vai chegar, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, quem sabe já no sábado agora.
E é isso, continuar fazendo história com essa camisa e honrando essa camisa aqui. Quando você fizer o gol, você olha pra última cabine à direita e fala assim, falei, era agora. Tô esperando. Gostou, Betão? Tá aí, rapaz. Ainda brinquei com o Hulk, né? Se fizer o gol, olha pra nós, rapaz, que nós estamos torcendo por você. Bom, o Edu Panzi ontem também falou um pouquinho sobre o momento, a impressão do Atlético, o que ele tá sentindo do time do Galo. Olha só o que ele disse. Que não dá pra continuar tendo uma base que não revela nada, né, Edu? É exatamente isso que você falou, que eu tava pensando. Opa, vídeo errado, perdão, não era esse daqui do Cuca, bora lá. O técnico do Atlético, o técnico do Maringá, que é um modesto time de Série C de Campeonato Brasileiro, tirou o técnico do Atlético, um time de Série A, vice-campeão da Libertadores, atual vice-campeão da Copa do Brasil, tirou o técnico do Atlético da zona de conforto. É esse o termo. Obrigou o Cuca a pensar, a mudar, a trabalhar durante a semana um jeito diferente de jogar para vencê-lo, porque talvez o Atlético tivesse mais dificuldade se tivesse feito o jogo habitual que o Galo está acostumado a fazer, ou seja, o técnico Jorge Castilho do Maringá obrigou o Cuca a pensar, e o Cuca pensou. O Cuca foi inteligente, criou uma estratégia que deu certo porque foi bem executada e bem trabalhada durante a semana. E que se o Atlético repetir contra o Corinthians vai perder o jogo. É, exatamente. Porque o Corinthians joga de uma maneira diferente, um pouco mais habitual, tem jogadores melhores, e o Atlético tem que pensar agora numa outra estratégia para vencer o Corinthians no jogo de sábado. Cara, isso é o legal do futebol, isso é que faz a gente amar esse esporte, isso é que faz os grandes nomes do futebol estarem aí, trabalhando nos grandes clubes, isso que faz do Cuca um grande treinador, e isso que faz do Jorge Castilho ser um cara elogiado por um treinador do tamanho do Cuca. Legal a atitude do Cuca e muito legal o trabalho do Jorge Castilho, técnico do Maringá. Sensacional mesmo, tirou o Cuca da zona de conforto, a palavra é essa, né? Realmente ele pegou e tirou o Cuca da zona de conforto que o Cuca tava. Foi muito interessante isso, cara, mas muito interessante mesmo, porque ele mudou a maneira dele jogar, e além de mudar a maneira do Cuca, né, obrigando o Cuca a fazer um outro estilo de jogo, essa é a grande realidade, colocou o Cuca meio que na parede, né, ó, Cuca, você vai ter que rebolar, você vai ter que virar o jogo, você vai ter que virar a maneira de jogar. E o Cuca pensou direitinho, articulou, reformulou no segundo tempo o time e a gente conseguiu jogar. Porque no primeiro tempo, vocês viram, né? A gente tentava sair tocando a bola e os caras na marcação por um fechava todos os espaços. Gente, vocês viram o novo manto do Galo? Bom, já chegou, já tá disponível para todo mundo que quiser comprar, né? Tem um videozinho, primeiro vou mostrar a imagem, ficou maravilhoso, irei adquiri-lo, né? Essa semana agora, vou comprar os dois para mim e para minha esposa. Essa camisa, porque essa camisa aqui ela vai adorar. Essa ficou no estilo, cara. Ficou maravilhosa. Vamos ver a apresentação. Só vou lembrar vocês que eu tiro o som. Por quê? Porque tem música e dá copyright, aquela encheção de saco toda, mas vamos lá. Aí vai chegando ali andando, né? O Rony, aquela coisa toda. Ele olha ali, viu a camisa. Aí viu a camisa, já ficou apaixonado, né? Eu também, velho. A camisa ficou linda demais, velho. Nossa senhora. Aí já vai o Bernard. Aí veio o torcedor. Cara, é muito legal que aí vai trocando, né, cara? Vai trocando pro torcedor, pra galera. Aí chegou o homem, hein? Esse. Tá parecendo modelo, hein, Hulk? Essa é pintar unha. Ai, a moça, agora tá explicado, porque eu tava achando que era o Hulk que tá pintando a unha, ué. Ah, rapaz, ficou bacana. É o Rubens aí batendo e tal. É o cara chamando o cara. Essa ficou legal, hein? Porque pega o cara barbudo ali, parecido com o Hulk, pega o cara saindo de casa. Sensacional, velho. Sensacional. Essa moça ficou muito bonita com a camisa, hein? Sensacional. O torcedor chegando, o Hulk. Pô, ficou legal demais, né, cara? Emocionou uma camisa ali diferente, vocês viram. Aí chega o Galo doido com a camisa. Ah, em qualquer lugar, não importa onde for. Aqui é Galo. Ficou legal demais a camisa, né, gente? Ficou legal. E tem uma novidade, tá? Importante pra contar pra vocês aí. Que... Então, assim, sensacional a camisa. Acho que não preciso falar mais nada, né? Vai ter um show de luzes na Arena MRV hoje, tá? Importante contar ao torcedor aí que tá me acompanhando. Que é o seguinte, ó. Até mandei pro Vadson aqui. O Atlético que publicou já falou o seguinte, olha. Os torcedores que estiverem na Arena MRV no próximo sábado, dia 24, poderão participar de um mosaico de luzes antes de começar a partida. O mosaico será feito utilizando o próprio celular através do Super App do Galo. Para participar, basta abrir o Super App e clicar em
preparar seu super app para esse espetáculo e seguir as orientações no momento. Essa é a segunda vez que o Mosaico de Luzes acontece na Arena MRV. A primeira foi em jogo válido da Copa do Brasil contra o Vasco, onde mais de 42 mil torcedores estiveram presentes e fizeram uma linda festa. Legal, né, galera? O Galo aí criando essa situação, né? De você ter um mega mosaico, de você ter um mega esquema, né? Bom, vamos falar dos convocados do Galo, né? Deixa eu pegar a minutagem aqui, 15h30. Gente, nós tivemos 3 convocados para poder ir para a seleção, lembrando que a convocação mesmo vai ser às 14 horas, né? Mas os 3 convocados são da base, vamos assim brincar, né? São da comissão técnica, rapaz. Rodrigo Lasmar, que tá no Galo desde 99, o Guilherme Fialho, que tá no Atlético desde 2010, e o preparador físico do Galo, esse aqui, ó, esqueci o nome dele, rapaz, Cristiano Nunes, que chegou em 21 no Galo, né? São os três foram convocados. Uma convocação muito a lá, Rodrigo Caetano, né? É o Rodrigo Caetano convocando aqueles do qual ele confia, né? No qual ele acredita, no qual ele entende que vai ser uma boa pro Galo. Então legal, cara. Legal a moral que o Rodrigo Caetano dá pro Atlético, mas também foram anos e anos aqui, né? Então a gente consegue entender. Bom, senhoras e senhores, nós diminuímos a dívida bancária. É uma realidade, tá lá no nosso organograma, né, na apresentação das dívidas, tá até aqui, mas aumentamos a dívida de imposto. E aí ficou uma coisa estranha, né, cara? Porque olha pra você ver, nós conseguimos reduzir a dívida bancária, deixa eu me tirar da tela aqui pra vocês poderem ver, nós conseguimos dividir essa dívida bancária e diminuímos a dívida da Arena. Mas o do Profut, ela saltou pra 387 milhões, rapaz. E é um salto pesado dessa dívida, né? Afinal de contas, quais são as explicações para o aumento da dívida fiscal, que é o que aumentou no Galo, que é o que aumentou de 23 para cá? Cara, só tem uma explicação, né? Só tem uma explicação que cria a coerência para que isso esteja acontecendo, que cria o cenário para que isso esteja acontecendo. É o seguinte, o Atlético tinha aquela negociação antiga, toda hora eu esqueço aqui. Tinha aquela negociação antiga, né? Aquela negociação dos débitos, eis que de repente parou de pagar imposto. Aí deve ter parado de pagar imposto e tal, e aí pagando só aqueles impostos mínimos, deve ter tido a necessidade de dar uma entrada no imposto. E por que eu tô falando isso tudo? Cara, isso aqui é o único cenário, porque parem para pensar aqui comigo. Como é que a dívida de imposto, ela aumenta tanto de um ano para outro? Como é que essa dívida ela dá esse salto tão grande de um ano para outro, de 23 para 24? Cara, é o quê? Você tava devendo, você tava negociando e você teve que pagar e dar uma entrada para ficar em dia. E aí faz muito sentido, que vocês lembram da matéria que o pessoal do No Ataque soltou, falando que na época de pagar o Daverson, o Atlético optou por pagar impostos. Então o que deve ser isso aí, cara? É exatamente o seguinte, você tinha lá que pagar o imposto de entrada, se você não pagasse o imposto, você tomava aquela ferrada gigantesca, né, como é que fala? Prender dinheiro seu, aquela coisa toda. O Galo renegociou esse imposto todo e aumentou a dívida de impostos. Diminuiu 36 milhões na bancária, mas aumentou lá atrás. Bom, vamos esperar para ver se o Bruno Musi, ele aparece e explica pra gente essa situação, mas a grande realidade é que você diminuiu a dívida bancária, mas aumentou a de impostos e aumentou bastante. Bom, vamos falar agora de Gabriel Veneno. Olha o que o Betinho Marques trouxe, informação. A gente já tinha contado para vocês, né, que o Atlético queria fazer um novo contrato com a joia Gabriel Veneno. E a ótima notícia que o Betinho traz, olha só, escuta o áudio. A gente dele, família, tiveram todos reunidos com a diretoria do Atlético hoje para poder alinhavar, estruturar como é que vai ser os detalhes desse contrato que vai ser feito para poder resguardar o Atlético e o atleta. A gente sabe que pela lei da FIFA, salvo raras exceções, ele não pode ser negociado ao mercado externo até fazer 18 anos. E só pode assinar um contrato profissional daqui 2 meses, quando completa 16 anos. Então, o Gabriel Veneno hoje fez aquele checklist para poder deixar tudo certinho, estruturado, para assinar o primeiro contrato dele em julho com o Atlético, quando ele completa 16 anos. Não assinou ainda, faltam alguns detalhes, mas está tudo certo o Gabriel Veneno fazer o seu primeiro contrato, ou ele tem 15 anos, completando 16, fecha o seu primeiro contrato profissional com o Atlético e deve fazer um contrato aos moldes do Estevão no Palmeiras, com o Atlético tendo uma multa rescisória altíssima, que a gente ainda vai saber
e também um tempo de contrato que deve durar pelo menos na casa de 3 anos, que é o que é permitido pela FIFA. Então, Gabriel Veneno, a família, o staff estiveram reunidos com a diretoria do Atlético e em breve vai estar tudo batido no martelo para o garoto continuar na Cidade do Galo até fazer 18 anos. Depois, provavelmente vai ser vendido por encomenda para o mercado externo. Falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Boa notícia para o torcedor do Galo. O Atlético encaminhou o primeiro contrato profissional com Gabriel Veneno, atacante de só 15 anos de idade e tratado pela imprensa espanhola como o novo Neymar. Há clubes da Itália, da Inglaterra e da Alemanha de olho nesse jogador de enorme potencial que foi recentemente eleito o melhor jogador de um torneio chamado COF Tournament, torneio sub-15. Esse menino é tão precoce e tão bom que ele já tem, apesar de 15 anos de idade, trabalhado com o time sub-17 e faz parte dos planos do Galo de utilizá-lo num futuro não tão distante no sub-20. O jogador completa 16 anos de idade agora no dia 16 de julho, quando ele já pode assinar esse primeiro contrato profissional e entre Atlético e representantes do Veneno, tudo acertado para que esse primeiro vínculo garanta tranquilidade ao clube. O Galo vai oferecer um contrato com um salário relativamente alto e multa rescisória importante para que não exista a chance dele ser negociado contra a vontade do Atlético. Só para completar, Guilherme Arana passou por exames depois de se... Vou explicar para vocês... que aí isso aqui é informação exclusiva minha, tá? E isso aqui é muito importante que você entenda. O que está acontecendo nesse momento? O Atlético, ele tem que fazer um contrato para amarrar o Gabriel Veneno. E o Gabriel Veneno já tá tudo certo, tá? Salário, tempo de contrato, é o tempo máximo permitido, igual o Betinho falou, 3 anos. Então vai ser 16 anos inteiro, então pra você entender. Ele vai assinar agora em junho de 2025. Então é junho de 2026, junho de 2027 até junho de 2028. É os 16 anos inteiro, 17 anos inteiro e 18 anos inteiro. Aí quando ele for fazer 19, o contrato acabaria. Rap, não tem como fazer esse contrato maior? Não. A FIFA impede que esse contrato seja maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que entender. Valor da multa. Eu consegui com algumas pessoas que ele receberá algo próximo de 80 mil reais. Aí você vai falar, é muito pouco. Não, eu vou explicar para vocês. Vamos para aqui, para nossa amiga calculadora. A multa rescisória para o exterior, deixa eu voltar para cá. A multa rescisória para o exterior é o que o Atlético colocar, 250 milhões de reais, igual você já viu, 350 milhões, 450 milhões. Isso é o que o Atlético faz de praxe. Coloca lá 400, vai colocar uns 400 milhões de multa que você faz X vezes. Mas só que nacional não pode ser assim. Nacional tem que ser 2.000 vezes o salário. Então o Atlético planeja fazer um salário de 80 mil. Então, para você entender, 80 mil vezes 2.000 vezes. Então você teria aí 160 milhões nacionalmente. Ninguém no futebol brasileiro vai pagar isso para poder fazer uma revenda, para fazer algo assim. Estavam falando até, eu conversando com uma pessoa, não pode chegar até 100 mil. Né? Não acredito que o salário dele chegue a 100 mil, mas 80 mil é um valor muito interessante. Então, dentro do futebol nacional, ninguém vai tirar ele. Os times normalmente, esse tipo de atleta é respeitado, né? Eles não permitem isso. Agora, eu vou contar a realidade para vocês. Assim que ele fizer esse contrato com o Atlético, e ele vai fazer esse contrato com o Atlético, no momento que ele fizer isso, vocês vão ver um start que vai saber do quê? Uma venda dele para a Europa, igual aconteceu com o Gabriel Veneno. Não demora muito, de 16 para 17 anos, esse menino está vendido, fica no Atlético até completar os 18, completou os 18, vai para a Europa. Rap é um absurdo, mimimi, popopô, nheco-nheco, chico-chico. Meu amigo Palmeiras fez isso, com o Hendrick, com o próprio Estevão, o Palmeiras fez isso com o moleque da base, o Flamengo tá segurando um pouco, mas para vender por 45 milhões de euros, para não vender longe disso. Rap, nós temos que vender esse moleque muito bem, 100 milhões de euros, para de sonhar. O Atlético nunca vendeu bem na base. Por quê? Porque nunca revelou em alto nível. O primeiro que revelou em alto nível foi o Savinho, ele foi para uma equipe baixa para chegar no City depois. O segundo tá sendo o Alisson agora, isso eu falo recente, né, gente, 2020 para cá. O Alisson foi pro Shakhtar Donetsk, uma venda de 12/15 milhões se ele fizer cumprir algumas demandas, e o Atlético mantendo percentual. Então o Gabriel Veneno vai ser mais ou menos a mesma coisa. O Galo vai vender ali por, né, se conseguir uma boa venda, 25, 30 milhões de euros. Não esperem vendas cavalares igual de Estevão. A venda do Estevão é 66, não, ela é 45 com meta 65, né? Dinheiro 45 à vista. O restante se bater os bônus. Bom, vai ser por aí. Chivas ou Boca? Para onde que vai o Fausto... Opa, peraí, 24. Para onde que vai o Fausto Vera? Vocês sabem muito bem que o Vera não fica no Atlético, né? Ele é alvo do Boca Juniors, a gente já contou isso. E o Boca Juniors estava querendo ter ele pro Mundial, mas tá esperando o novo técnico chegar. Só que Gabriel, rapaz, sabe quem tava querendo ele no Boca? Pra você entender por que eu coloquei o Chivas. Quem tava querendo ele no Boca era o Gabriel Milito. E o Gabriel Milito está no Chivas do México,
tá aí na tela para você. O Gabriel Milito está no Chivas do México, então há uma boa possibilidade dele também, já que ele foi atrás lá no Boca, ele vir, porque ele já chegou no Boca, quando ele estava negociando com o Boca, ele indicou, ó, eu quero o Fausto Vera. Então no Chivas há uma grande oportunidade, até porque ele é reserva aqui, o Atlético quer vender, e quem trouxe ele no final das contas, quem pediu ele no final das contas, foi ele. Então vamos ver aí o que vai ser de Fausto Vera. Eu acredito que o Fausto Vera está dando já adeus ao Galo. Bom, o Iguinho confirmou a informação que o Galo quer zagueiro. É isso mesmo que você escutou. Então vamos escutar o Iguinho falando sobre isso. Saca só. Falando ainda de possibilidades de reforços para o Atlético nessa janela do meio do ano, o Galo precisando, querendo muito reforçar o setor defensivo, tá? A comissão técnica atleticana entendendo que essa é a grande deficiência após o Atlético contratar o Dudu, passa a ter as atenções do Galo agora o setor defensivo. O Galo precisando de um zagueiro pro lugar do Júnior Alonso, tá? O Júnior Alonso não vem bem. Você viu que ele foi substituído logo no início do segundo tempo, porque senão seria expulso contra o Cruzeiro fatalmente. E também 2 volantes. A volância tem sido uma preocupação do técnico Cuca, o Gabriel Menino lesionado, o Alan Franco lesionado, o Fausto Vera não agrada, o garoto Patrick passa a ser uma opção, ele se postula como opção a uma vaga nesse time após os 2 últimos bons jogos dele contra Caracas e contra o Cruzeiro. Entrou faltando pouco tempo nas 2 partidas, é verdade, mas entrou bem. Precisa ter uma sequência maior, precisa ter um volume maior de jogo para a gente entender se ele é ou não uma opção de fato para esse meio-campo do Atlético. Só que o Cuca gosta de jogadores que marcam muito e que são rápidos na saída de bola. A gente vai lembrar de Pierre, de Leandro Donizete, de Alan, de Jair, jogadores que fizeram história no Atlético sob o comando do treinador atleticano e eram jogadores que marcavam muito, tá? Desses aí, talvez o que marcasse menos era o Jair, que tinha muito mais qualidade na saída de bola e na chegada ao ataque, aquele volantão de passadas largas. Mas o Galo precisa aumentar a estatura desse meio-campo, aumentar a força e a intensidade desses volantes. Por isso mesmo, o Galo focando aí no sistema defensivo. 2 volantes, um zagueiro, é o que pretende o Cuca agora nessa janela do meio do ano. Vamos ver se a diretoria atleticana vai dar esses reforços para o treinador e se vai dar os reforços dentro dessas características que o treinador quer, né? Nada de cavalo cansado, como, por exemplo, foi sugerido aí o nome do Ilharão, sugerido o nome do Thiago Mendes. A gente ouviu isso aí, essas conversas, vem ouvindo essas conversas há cerca de um mês, rodando aí, né, nas... Bom, Cuca que é zagueiro, já ficou isso claro, trouxe também um monte de informação complementar sobre como é que vai ser, quem que ele tá pensando. Cara, olha, eu tenho uma preocupação muito grande, com como que o atleta tá fazendo essas coisas. E por quê, cara? Qual é a explicação de você ter buscado o Hugo? Não, mas é porque a gente não quer ficar com o Rabelo, nós queremos ficar com o Hugo e com mais um. O Rômulo tá aí pra quê, cara? O Rômulo entrou bem nos jogos. Não é possível que o Rômulo tenha tão mal, cara. Todas as partidas que o Rômulo fez esse ano, ele fez boas partidas. Eu não consigo entender o porquê que o Rômulo não é oportunizado no Atlético. O cara joga direitinho, joga bem, mas não é oportunidade. Ah, porque ele joga pelo lado esquerdo, ele não joga pelo lado direito. E no lado esquerdo a gente já tem peça. Mas então, cara, a gente precisa rever como que nós vamos fazer essas classificações, como nós vamos... essas contratações, como nós vamos fazer isso, porque parece que está sendo feito a toque de caixa. Tá sendo feito de qualquer jeito. A impressão que eu tenho é essa. Eu acho que você do outro lado da tela tem o mesmo pensamento que eu. Porque não é a maneira certa de jogar. Você tem que ter um pouco mais de inteligência emocional sobre isso. E o Cuca, vamos falar sobre Cuca e reforços, porque a situação do Atlético, ela merece uma atenção. Eu até pus na capa aqui pra vocês, assim, ó, Cuca, reforços, problemas e nomes. E por que eu tô falando disso, gente? Repare bem. O próprio Iguinho trouxe, por isso que eu trouxe o áudio dele, ele tava falando aqui sobre zagueiro, volante, atacante, aí o Thiago Fernandes vem centroavante, porque ninguém sabe de nada. Na verdade não é isso. Eu vou te contar. Você concorda que o Atlético precisa de um zagueiro? Eu acho que todo mundo concorda. Você acha que o Atlético precisa de um lateral esquerdo reserva? Pô, acho que todo mundo concorda. Você acha que o Atlético precisa de um primeiro volante marcador? Acho que todo mundo concorda. Você acha que o Atlético precisa de mais um segundo volante? Aqui eu não acho que precisa não. Mas talvez um reserva para o primeiro volante a gente precise.
Concordo que o Galo precisa de um armador? Todo mundo concorda. Já tô no quarto. Concordo que o até precisa de um centroavante? Todo mundo concorda. Não há discussão que o até precisa de um zagueiro, um primeiro volante, um lateral esquerdo reserva, um meio armador e um centroavante. O único que eu acho que acaba não vindo, e isso eu tô com medo da saída do Rubens, igual eu falei ontem, é o lateral esquerdo, porque se você perde se você não contrata o lateral esquerdo com a Arana, não conseguindo jogar, e se o Rubens sai, você também tem que contratar mais um segundo volante. Acaba que de qualquer jeito você pode chegar a 6. E olha pra você ver, é muita contratação. E qual que é o problema disso? Que aí eu coloquei aqui, que o problema, na minha opinião, é grave. É porque nós não temos dinheiro pra contratar. Todos os jogadores teriam que ser ou apostas, ou jogadores mais velhos, ou jogadores que não estão nada bem na Europa há algum tempo e nós vamos arriscar trazer pra cá. Ah, vamos trazer o fulano e vamos arriscar, quem sabe dá certo. Vamos trazer o ciclano e vamos arriscar, quem sabe dá certo. Vamos trazer o Beltrano e vamos arriscar, vamos ver se dá certo. Então o Cuca tem graves problemas na mão, a diretoria principalmente, para resolver para ele, porque ele precisa de qualidade. A gente precisa de um zagueiro para chegar para ser titular, nós precisamos de um primeiro volante para chegar e ser titular, nós precisamos de um meio armador para chegar a ser titular, nós precisamos de um centroavante reserva para poder entrar em jogos e ter poderio aéreo, nós precisamos de um lateral esquerdo. Se o Rubens sair, igual estão noticiando, a gente precisa de um outro segundo volante. Então assim, cara, a situação vai ficando pesada. Vamos ver como é que a diretoria vai resolver isso. Eu acho que, sendo muito sincero, o Brax já falou, o Bruno Musi já falou, né? Temos que vender. A necessidade é tão grande de pagar dívida, pagar juros, que a gente não consegue montar um time equilibrado e forte de verdade. Por quê? Porque a gente sempre precisa vender. Por isso que eu não sou contra, por exemplo, Gabriel Veneno assinou o contrato, e se aparecer uma proposta de 30 milhões de euros, vende. Porque esses 30 milhões de euros resolve todos os problemas de contratações e financeiros, e aí a gente mantém um time forte de verdade para disputar o título. Ah, mas tem que segurar o menino, dá para vender por 40. Não, chegou 30, vende, irmão, vende pra gente poder colocar a grana aqui dentro, entendeu? E tentar buscar um título grande esse ano. Pelo menos é a minha opinião, mas talvez você pense diferente. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu volto meio-dia com mais conteúdo de Galo para vocês. Valeu, tamo junto, obrigado!